Não posso dizer qual caminho, na verdade, é o melhor para você, porque eu não sei o quão importante é para você atingir grandes metas e sua relação com o quão importante é para você evitar as dores desnecessárias para alcançá-las. Essa é a coragem de que falei antes e precisamos sentir essas coisas por nós mesmos. Depois de meu grande erro em anunciar uma depressão, tive que tomar uma decisão na vida, como todos nós tomamos. Se eu tivesse feito a escolha de conseguir um emprego normal e me sentir seguro, eu teria tido uma vida muito diferente do que tive. Mas se eu pudesse pagar o aluguel, colocar comida na mesa e educar meus filhos, a única escolha para mim era cruzar a selva para conquistar a vida que eu poderia ter. Meu grande erro de apostar em uma depressão me deu um medo saudável de estar errado. Em outras palavras, me deu uma humildade profunda, o que era exatamente o que eu precisava. Ao mesmo tempo, não me impediu de prosseguir de forma agressiva através do que eu queria. Para ter sucesso, eu precisava ver mais do que eu poderia. Mas eu tinha no meu caminho duas grandes barreiras que todo mundo encara: nosso ego e nossos pontos cegos. Estas barreiras existem por causa da maneira como o nosso cérebro funciona. Primeiro, vamos explorar nosso ego. Quando eu me refiro ao ego como uma barreira, estou falando sobre as partes de nosso cérebro que nos previnem de reconhecer nossas fraquezas de maneira objetiva. Então você pode deduzir como lidar com elas. Nossas mais profundas necessidades e medos moram em áreas do nosso cérebro que controlam nossas emoções e não podemos acessar por causa do alto nível de alerta de consciência. E porque nossa necessidade de estar certo pode ser mais importante do que nossa necessidade de encontrar a verdade, nós gostamos de acreditar em nossas próprias opiniões sem testar adequadamente. Não gostamos especialmente de olhar para nossos erros e fraquezas. Ficamos nervosos mesmo quando o mais lógico seria estar abertos para receber o feedback de outras pessoas. Isso nos leva a tomar decisões irracionais, aprender menos e não entendermos nosso próprio potencial. O segundo é a barreira do ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego. O primeiro ponto cego é quando uma pessoa acredita que ele ou ela consegue ter uma visão de tudo. Mas é um fato claro que ninguém sozinho pode ter uma visão panorâmica da realidade. Naturalmente, as pessoas não apreciam o que não podem ver. Assim como todos nós, temos diferentes alcances de visão, campos de audição e maneiras diferentes de ver as cores, temos diferentes alcances para ver e entender as coisas. Por exemplo, enquanto algumas pessoas são melhores em ver todo o cenário, outras são melhores em enxergar detalhes. Alguns são pensadores lineares, outros são mais laterais. Enquanto alguns são criativos, mas não confiáveis, outros são confiáveis, mas não criativos, e assim por diante. Por causa da maneira como os cérebros são conectados, todos percebem o mundo ao seu redor de maneiras diferentes. Quando fazemos o que é natural para nós, falhamos em descrever nossas fraquezas e caímos. Ou continuamos a fazer a mesma coisa, ou mudamos. Aristóteles descreveu a tragédia como um resultado terrível que surge a partir de uma falha fatal de uma pessoa. Uma falha que, se fosse consertada, resultaria em um resultado maravilhoso. Em minha opinião, essas duas barreiras são os principais impedimentos que entram no caminho de uma boa decisão.